Graças a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu não sei o tema da mensagem. E alguém, vendo o tema, 2 homens, 2 heranças, falou assim: só pode ser Jacó e Esaú. Aí eu falei: não. Então deve ser Caim e Abel. Falei: também não. É um do Velho Testamento e um do Novo. Amém? Adão e Cristo. Abra, por favor, 1 Coríntios, capítulo de número 15. A partir do versículo 45. Queria dizer que se você tem dificuldade, não tem habilidade ainda para encontrar os textos, ou você anota com a canetinha num papel, para você olhar depois, ou você depois assiste o vídeo novamente, não é? E preste atenção, porque se você ficar procurando, você vai se distrair e não vai ouvir a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do 45. Esse capítulo 15 aí, irmãos, é o capítulo da ressurreição. Se você quer aprender sobre a ressurreição dos mortos, leia o capítulo de número 15. Amém? Todos encontraram? Amém? Estou escutando barulhinho de folha ainda? É assim que eu sei, né? Então vamos ler. 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Vamos para o 21 agora. Versículo 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E quem é de Cristo, diga amém. Amém? Vamos orar, querido Deus e eterno Pai que está nos céus. Senhor da glória, o Senhor colocou essa mensagem no meu coração antes mesmo do teu servo me convidar para trazer a mensagem nessa noite. Ó Deus, há um esboço aqui à minha direita, Senhor da glória, mas é o Senhor que irá falar. Se o Senhor quiser retirar algo do esboço, fique à vontade. Se o Senhor quiser acrescentar, use meus lábios e fala nessa noite em cada coração, em nome de Jesus. Amém? Se assente com alegria, como diz o outro, dando glória a Deus e aleluia. Ninguém deu. Só o irmão só alguém que deu glória. Foi o Paulinho. E Paulinho deu glória. Mas glória a Deus e aleluia, não ouvi. Amém? 2 homens, 2 heranças. Diga, 2 homens, 2 heranças. Ou seja, Adão nos deixou uma herança,
tal como Cristo também nos deixou uma herança. Amém? O apóstolo Paulo apresenta dois Adões, o plural é esse mesmo, viu, irmão? Adão, o primeiro homem, e Cristo, o último Adão. Paulo afirma que Adão, o primeiro, prefigurava Cristo, o último. Apesar de Adão ser figura de Cristo, há muitas distinções entre um e outro. Amém? Apesar de Adão prefigurar Cristo, tem muitas distinções. Amém? Tais como o primeiro foi feito alma vivente. Quem sabe onde está isso na Bíblia? Então vamos lá, se vocês não sabem, Gênesis 2, versículo 7. Gênesis, fácil de encontrar. Depois da capa, é logo ele. A capa da frente, viu, irmão? Que a outra é contra a capa. Versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem era apenas pó, né, um boneco. Depois recebeu o Espírito, e a união do corpo com o Espírito gerou a alma. Amém? Quem entendeu isso? O último Adão é espírito vivificante. O primeiro é terreno, do pó. Nós lemos. O segundo é do céu. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Estamos mostrando, né? Porque muita gente diz que tem Deus no coração. Então vamos ver. Lucas 1, 34 a 35. Quando foi dito a Maria que ela daria à luz, conceberia e daria à luz um filho. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Quem encontrou? Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. E o anjo explicou para ela. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Foi assim que o Filho de Deus, o último Adão, ele foi introduzido no mundo. Não foi do pó da terra, mas ele veio de cima. Amém? E ele veio de cima, aleluia! Glória! Adão, o primeiro, é natural. Cristo, o último, é espiritual. Voltemos a 1 Coríntios 15. Quarenta e 46 e 47. Mas não é primeiro o espiritual. Quem veio primeiro, Adão ou Cristo? Adão. Amém? E nós cantamos aí que, através de Adão, o pecado entrou no mundo. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual. Isso quer dizer, irmãos, que ninguém nasce salvo. Amém? Ninguém nasce salvo. Não adianta, filhinho de peixe é? E filhinho de crente é? Crentinho? Não. Tem que se converter, tem que se arrepender, tem que entregar a vida para Jesus. Por quê?
Porque todos os homens, por nascimento, são naturais, são herdeiros do primeiro homem chamado Adão. E ele diz ainda, como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Em Gênesis 5 fala que Adão passou a gerar filhos à sua imagem e semelhança. Mas quando ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas agora o pecado havia entrado no mundo. São dois homens, mas deixaram herança bem distintas. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o celestial, tais também os celestiais. Está aqui no 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Somos descendentes de Adão. Amém? Todo mundo me acha muito parecido com meu pai. É natural isso. E nós também, de alguma forma, parecemos com Adão. Amém? O que mais? E como é o celestial, tais também os celestiais. É o que diz aqui. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Ou seja, aquele homem que é descendente de Adão, ele pode ser transformado na imagem de Cristo. Amém? Esse é o Evangelho. O Evangelho não é para você ganhar um carro novo, uma casa nova, um sítio, uma mulher mais... Não, nada disso. O Evangelho é para você se tornar semelhante a Cristo, o último Adão. Amém? Glórias a Deus. Vamos ler agora, irmãos, Romanos 5. Romanos 5 aí vai falar de Adão e Cristo, não é? A partir do 12. Nós vamos ler para a gente entender algumas coisas e vamos começar a falar da herança deixada por Adão. Somos herdeiros. Portanto, assim como por um só homem, no 12, Romanos 5,12. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, você observou qual era a proibição que Deus deu a Adão lá no jardim? Era que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele comeu, aquilo passou a fazer parte dele. Amém? Foi assim que o pecado entrou. Então ele comeu do fruto da desobediência. Aquilo passou a fazer parte, vamos dizer, do DNA de Adão. Uma linguagem atual. Vamos lá. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, porque a consequência do pecado é a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Você conhece algum homem aí que tenha 400 anos, 500, 2.000, 5.000? Não tem. Não tem. Alguns conseguem chegar a 100, às vezes a gente vê aí algum no Guinness Book, o livro dos recordes, né? O cara está com 120 e tantos anos, mas daqui a pouquinho desce ao pó. Amém? No passado os homens duravam muito mais, 500, 600, 700, 800, 900 anos, mas hoje em dia, né, 70, 80, o que passar disso é enfado da carne. Então assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Eu sempre faço uma pergunta quando vou evangelizar alguém. Eu faço a seguinte pergunta: você sabe
por que que o homem morre? Por que que o ser humano morre? Aí alguém diz assim, bom, porque ele fica velho, né? Fica velho, então ele morre. Mas não está cheio de criança lá no cemitério? Sim ou não? Está cheio de jovem? Hoje mesmo morreu uma médica, 38 anos. Uma médica aqui de Campos, se acidentou na BR. Quem viu esse noticiário aí? Amém. Só a irmã Alessandra. 2. Então, meu amado, é desse jeito. Nós morremos por causa do pecado. Alguém pode ter muita saúde, daqui a pouco tem um treco, cai duro, morreu. Aí a medicina vai dizer assim, foi um mal súbito. Não é isso que fala? Temos ali um candidato a médico ali. Já está até atuando, né? Louvado seja Deus. Vamos continuar. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. A lei veio com Moisés. Antes não tinha lei. Mas mesmo assim, a morte se fazia presente. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Olha aí. Aqui está dizendo que Adão é um tipo de Cristo. Ele prefigura Cristo, nosso Senhor e Salvador. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, nós nascemos pecadores, podemos nascer, como se diz, num berço de ouro, podemos nascer lá na comunidade, podemos nascer numa família classe média, mas onde quer que venhamos nascer, o pecado já está lá em nós. É isso que está dizendo aqui. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Amém? Quem já alcançou essa graça? Amém? Então é motivo para você glorificar a Deus. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Ele frisa, Adão. É como se disséssemos assim, Adão é o culpado de tudo. Né? Na verdade, foi Eva que deu uma bolazinha lá para o capeta. E acabou que Adão comeu também. Né? Então, meu amado, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Entende? Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Que maravilha a graça de Deus, irmãos. Não é? Se fôssemos arrolar, fazer um relatório dos nossos pecados, aí nós teríamos uma noção da graça de Deus que nos alcançou. Não é? Amém? Quem está entendendo? Glórias a Deus. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, né? Essa é a herança. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia! Glórias a Deus. Ou seja, em Cristo nós temos autoridade, em Cristo nós temos poder, condição de vencermos o pecado. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, volta para lá, tá vendo? Somos herdeiros de Adão, temos o DNA de Adão, o pecado está em nós, essa natureza pecaminosa, amém? Assim também por um só ato de justiça, veja Cristo no Calvário, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Esse é o significado do Calvário, da morte de Cristo
por nós. Amém? Mas ele morreu por todos, mas nem todos são salvos. Por quê? Porque não creem. Não creem na mensagem. Acham loucura. Adão, Eva, isso não existiu. Quantos dizem assim, Adão e Eva? Isso é história para criança. Mas é o que a Bíblia diz, irmãos. É o que a Bíblia fala para nós. Porque como pela desobediência de um só homem, novamente, ele coloca lá o peso sobre Adão. Muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, Jesus, não é? Que disse, quem dentre vós me convence de pecado? Ele não tinha pecado. Ele tira o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Quem já foi justificado? Quem já foi justificado, aproveita para glorificar a Deus. Amém? Então aqui esse texto compara Adão com Cristo. A obra que Adão fez foi o quê? Pecou. E isso passou para toda a humanidade. Amém? Agora vem o último Adão, Jesus, nosso Senhor, veio do céu. Foi colocado no ventre virgem de Maria. Para quê? Para eu e você termos a convicção de que ele é o Filho de Deus. José não teve nada com isso. Lá em Mateus 1, parece que é o 25, fala que ele não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho que chamou de Jesus. Aleluia! Glória! Então a herança deixada por Adão. Todos os homens são descendentes de Adão, o primeiro. Vamos ver isso aí. 1 Coríntios 11, 12. Porque como provém a mulher do homem, até a mulher, ela veio do homem. Não é? Deus colocou lá foi a primeira cirurgia, você sabia? O Senhor deu um apagão lá em Adão. Eu acho que foi anestesia geral. Não entra em detalhes, mas aqui eu estou conjecturando. Né? E da costela, tirou uma costela dele, e o homem tem uma costela falsa. Tem. Pode procurar que você vai ver que tem. Todo homem tem. Foi de onde foi tirada? Eva. Amém? Então a Eva foi tirada do homem, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. Essa é a porta de entrada do homem no mundo. Até Jesus entrou pela porta. Amém? Ele entrou pela porta, sim ou não? Ele nasceu de mulher. Aleluia. O que mais? E tudo vem de Deus. Aqui está explicado, irmãos. Está tudo bem claro para nós, para a nossa fé, não é? Hebreus 9, 27. Texto conhecido também. Não, eu estou lendo errado, irmão, não me perdoe. Atos 17, 26. Eu avancei aqui no esboço. Atos 17, 26. Olha o que diz aí. Uma vez eu estava na casa de um senhor que era espírita. Estava evangelizando ele. Tem muito tempo isso. E ele veio com a conversa de que quem era a mulher de Caim. Que Deus tinha feito outras pessoas, não só o casal Adão e Eva. Não é? E então eu falei para ele aqui, ó, Atos 17, 26. Vamos ler? De um só. De quantos irmãos? De um só. Um só. Fez toda a raça humana. Toda a raça humana, não é? Tem Adão, o primeiro homem, como cabeça. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda
a face da terra. Só até aqui. Gênesis 3:20. Gênesis 3:20. Primeira parte da Bíblia, lá na frente. 3:20 de Gênesis. Olha que coisa interessante. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então aqui amarrou, irmãos. Ou seja, se tivesse algum ser humano que foi criado além de Adão e Eva, então nós teríamos pessoas vivas ainda, sem pecado. Amém? Só que o que diz aqui, que Eva veio de Adão, né? Nós já lemos aí, e deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Aqui, meus irmãos, eles já tinham comido do fruto da desobediência. Amém? Amém? Você consegue entender isso? Adão, o canal de entrada do pecado no mundo, que como uma doença genética, quem sabe o que é uma doença genética? É uma doença que passa do pai para o filho, do avô para o pai, para o filho, e assim vai. Amém? Tem gente que tem, não é? Tem um histórico de câncer na família, porque o meu tataravô morreu de câncer, o meu avô morreu de câncer, o meu pai morreu de câncer, e eu estou achando que eu também vou morrer. Se você acreditar que você vai pegar câncer, você vai pegar mesmo. Então, o pecado é como uma doença genética, que acompanha como que uma maldição na vida do ser humano. Passou a todos os homens que por isso morreram e continuam morrendo. E nesses últimos tempos, como tem morrido gente, irmãos. Como tem morrido gente. Certo, irmãos? Gênesis 5:5. Estamos aí pertinho, vamos lá. Deus falou com Adão: Adão, no dia que você comer, você certamente morrerá. Alguém diz assim: não, ele comeu e não morreu. Você que pensa. Ele morreu espiritualmente. Ele teve medo de Deus. Toda a viração do dia, Deus vinha conversar com Adão. E Adão se escondeu. Ouvi a sua voz no jardim e tive medo. Amém? Ou seja, o pecado faz separação entre nós e Deus. Entre o ser humano e Deus. Gênesis 5:5. Os dias todos da vida de Adão foram 930. Viveu aberto, mas morreu. Morreu. Está aqui, ó. E morreu. Deus não falou que ele ia morrer? Ele morreu. Ah, e se ele tivesse comido, ao invés da árvore do conhecimento do bem e do mal, tivesse comido da árvore da vida? Adão estava andando por aí. Amém? Quem está entendendo? Então Adão morreu. Hebreus 9:27. E alguém pergunta assim: pastor, Adão morreu salvo? Hein? Ele causou essa lenha toda na humanidade. Ele morreu salvo? Quem acha que ele morreu salvo? Quem acha que ele não morreu salvo? Ele morreu salvo, irmãos. Ele até tentou dar o jeitinho dele. Tem hoje gente fazendo isso. Querendo dar o jeitinho aí, se escondendo na capa da religião. Adão colocou lá um saiotezinho, umas folhas de figueira, achou que estava tudo bem, cobrindo a nudez. Mas a Bíblia mostra que o Senhor fez um sacrifício, amém? E cobriu Adão com peles de animais.
Sem derramamento de sangue não há remissão. A folhinha da figueira não podia fazer nada por Adão e Eva. Amém? Mas o sangue cobriu o pecado. Cobriu, porque o verdadeiro Cordeiro, isso aí foi um tipo de Cristo, o verdadeiro Cordeiro foi lá no Calvário, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Hebreus 9, 27, nós vimos que Adão morreu, não foi de Covid, posso garantir para você. E assim como os 9:27 de Hebreus, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, peraí. Então a morte física não é tudo, irmãos. Com a morte física, sem salvação, vem a segunda morte, que é a morte eterna. Amém? Temos que nos preocupar com isso. Alguém diz assim, não, ele era um bom homem, ele morreu, estava sofrendo muito, agora ele descansou. Será que descansou, irmão? Ou será que o negócio agravou, piorou? Então, aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Isso joga por terra a doutrina da reencarnação. Amém? Tem esse negócio, não, eu vou voltar em outro corpo, vou me aperfeiçoar, vou melhorar até eu alcançar o nirvana e poder entrar na presença de Deus. Isso aí é balela do capeta, do Satanás. A palavra de Deus fala que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disto vem o juízo. O juízo. Mas Jesus falou, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluia! Passou, irmão. Ah, mas nós somos herdeiros de Adão. Sim, a morte em algum momento pode nos alcançar. Tem um grupo privilegiado que não vai passar pela morte, você sabia? Quando Jesus viesse, os crentes fiéis que estiverem vivos serão transformados. Aleluia! E vão se juntar aos que já morreram em Cristo, que estarão ressuscitando num corpo de glória, e juntos seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém? É o que a Bíblia diz. Vamos para 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morrem, qual é a herança que Adão deixou para nós? A morte. Todos. Porque todos são descendentes de Adão. De um só fez toda a raça humana. Eva, a mãe de todos os homens. Amém? Assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia! Que é o último Adão, o Espírito vivificante, que vai vivificar os mortos. Aqueles que morreram na esperança da ressurreição. Amém? Glória! Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 6. Vai falar que todos pecaram, nós já lemos lá em Romanos 5. Agora vai dizer aí, ó. Porque o salário do pecado é a morte. É por isso que tem várias faixas etárias lá no cemitério. Quer ver uma coisa? Quem aqui trabalha como diarista? Tem alguém? Tem, a irmãzinha ali trabalha. O outro lá também trabalha. Amém. Tem gente que recebe por semana? Tem? Tem, irmão? Por quinzena, tem?
E por mês? Por mês, acho que é a maioria, né? Às vezes tem um vale, né? Com 15 dias, sai um vale lá, o patrão é bondoso, a gente solta um valezinho lá para ajudar. Então, preste atenção. Quem recebe por mês é aquela pessoa que consegue chegar a 70, 80. Recebeu o salário. Pecou mais tempo. E recebeu 70 e 80. Amém? O que recebe por quinzena é aquele que morre no meio lá, uns 40 anos, por aí. Morreu. Recebeu o salário dele, como pecador. O que recebe por semana é aquele que morre ali com uns jovem, adolescente para jovem. Está cheio disso, né, irmãos? Todo dia tem CPF apagado, como diz o presidente. E aqueles que morrem mais novinhos ainda, crianças, são os diaristas. Quem entendeu? Amém? Por isso que aqui diz, o salário do pecado é a morte. Em algum momento você vai receber o salário. Pode não estar esperando. Aí chega o seu salário. Glória! Não, é a morte que está chegando. Não tem glória, não. Eclesiastes 7:20. Eclesiastes 7:20. 7:20 de Eclesiastes. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. 1 João fala sobre isso, né? Quem diz que não tem pecado é mentiroso. Já pecou, se não tinha, agora tem. Então veja, irmãos, está aqui, e que não peque, todos pecam. A diferença, sabe qual? É quando você já se ligou ao último Adão, o pecado não tem mais domínio sobre você. Você não vive mais na prática do pecado. Quer um exemplo disso? Vou dar um exemplo para você entender. Imagine um motorista que não sabe dirigir. Você conhece alguém? Eu já conheci gente que não sabe dirigir. Aí ele pega o carrinho dele, né, sai pela rua. Aí ele sobe calçada, ele avança o sinal, ele estaciona onde não pode, ele bate no outro, e assim vai. Sai cometendo infrações. Quem é esse? É o descendente de Adão. Pecador inveterado. Peca naturalmente. Aí, você tira a carteira, aprende a dirigir. Amém? Agora, o acidente na sua vida vai ser um acidente de percurso, realmente. Não é mais aquela coisa de todo dia, acontece isso, acontece aquilo, vem uma multa, vem não sei o quê. Não, irmão. Eu conheci um moço dirigindo, irmão. Eu era rapaz. Eu queria viver, eu não queria morrer, não, irmão. Mas eu estava dentro daquele carro. Meu irmão já tinha carteira. O camarada, acho que já até morreu. Não vou falar o nome dele também, vocês não vão saber quem é. Era brasileiro. Pronto, só isso que eu vou falar. Irmão, ele andava na estrada em terceira marcha. Ele não passava a quarta. Ele ia atrás do outro. Aí quando ficava a faixa dupla proibindo, é aí que ele ia passar. Ele fazia tudo ao contrário, irmão. Aí ele ultrapassava onde não podia. Se viesse uma lombada na frente, ou uma curva, ele não queria saber. Ele botava lá, e eu falando com meu irmão, Carlinhos, pelo amor de Deus, Carlinhos, eu não quero morrer não, Carlinhos. Quando parar o carro aí, pega esse volante, pelo amor de Deus. Eu estou aqui, né? Quer dizer que meu irmão pegou o volante. Ele sabia dirigir, meu irmão. Amém? Você entendeu? Então, é o pecador. É aquele que não sabe. Né? Amém? Assim, irmãos, pela ofensa de um só, Adão, morreram muitos. A gente fala morreram muitos porque nós ainda estamos por aqui, né? Tem um monte de Adão por aí.
podemos constatar em Isaías 53 que muitas outras heranças Adão, o primeiro, nos deixou. Por quê? Porque ali fala de Cristo e fala de tudo aquilo que ele conquistou por nós no Calvário. Amém? Eu não vou abrir lá, mas se você quiser abrir, você pode abrir. Isaías 53, acho que é a partir do 3 ou do 4. Ó, enfermidades, dores, Eva e as mulheres que eu digo, né? A irmã teve neném por esses dias agora, irmão, como é que foi? Foi fácil? Foi fácil? Foi não, irmão. Tem mulher que já falou para mim assim, olha, quando eu chegar lá no céu, eu vou dar uns cascudos em Eva. Porque é um sofrimento, irmãos. E não é só na hora do parto, não. Tem gente que passa a gravidez deitado com o pezinho para cima. Porque incha a perna, e mais não sei o quê. Transgressões. Transgressão é desobediência. Amém? Você conhece o certo, mas não faz. Iniquidades é o ato de ser mau, injusto, perverso. Falta de paz. Está cheio disso, irmãos. Tá lá diz, ó, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém? Afastou o homem de Deus. O pecado, né? Deixou-os sem esperança. Sem Deus no mundo. Ah, vamos ver isso aí em Efésios 12. Efésios 12. Glória a Deus. Efésios 12. 2:12. Efésios 2:12. Ó. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, estava só ligado ao primeiro Adão. Não estava ligado ao segundo ainda. Separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, né? Adão não se escondeu, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aleluia. Agora a gente pode se aproximar de Deus. Amém? Se você já entregou sua vida para Jesus, se você já se arrependeu dos seus pecados, se você já nasceu de novo, não é? Então você tem acesso. Glórias a Deus. A herança de Cristo. Ah, não, vamos ver ainda aqui, ó. Sujeitos à morte eterna. É aquilo que eu falei, não é só a morte física. Porque com a morte física, quem não se uniu ao último Adão, vai para um lugar provisório chamado Hades. E dali só sai no último dia para o juízo final. Amém? Por isso que Jesus falou que as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. Tem gente que vai para o Hades, irmãos, e não estranha. Por quê? Porque ele foi ensinado que existe um lugar chamado purgatório. Então ele vai dizer, bom, está quentinho aqui? Sim, eu sei, mas daqui a pouco eu vou sair daqui. Tem alguém lá na terra celebrando missa para mim, colocando uma esmola na caixinha das almas, está acendendo vela toda sexta-feira ou segunda. Então, em algum momento, eu sairei daqui. Não sairá. Eu perguntei uma vez a um ex-padre que veio aqui, pastor, pregar a palavra. Depois ele sentou ali na entrada, tá, tinha uma mesa ali, a mesa que é do lado de cá era do outro lado, e ali ele estava mostrando o seu material, né, seus CDs, que ele também canta, essa coisa toda. E eu fiz uma pergunta para ele. Pastor, me diz uma coisa, o senhor que foi padre muito tempo, o senhor alguma vez deu algum relatório à igreja? Tipo, a família, vamos supor, Souza e Silva não precisa mais celebrar missa para o finado, porque ele já saiu do purgatório e já está com Deus. Aí ele falou, nunca, pastor? Eu digo, pois é. E se quem mandasse celebrar a missa morresse? Aí, coitado, estava lascado. Aí que não ia sair nunca mesmo.
Quem entendeu? Apocalipse 21, 8. Está aqui, ó. Os descendentes de Adão. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos. Mas, pastor, a mentira que eu conto é uma mentirinha branca. Nunca vi mentira pintada de branco. Eu nunca vi. Todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vai para onde, irmão? Perecer. Segunda morte quer dizer, porque morte quer dizer separação. Quando alguém está morto, o médico chega lá e diz assim, ó, já morreu. Quer dizer que o espírito que dava vida saiu fora. E a pessoa morreu. Um corpo sem espírito está morto. Assim como a fé sem obras também é morta. Amém? Você está entendendo o que eu estou explicando? Amém? Então está aqui, ó. Então, as pessoas que são apenas descendentes de Adão, ainda não se ligaram a Cristo, elas praticam essas coisas aqui. E o final é triste, irmãos. Pode ser um homem bom, pode ser um homem que faz caridade, pode ser um marido exemplar, mas se não nascer de novo, não dá. Vamos à herança de Cristo? O tempo está passando, irmãos. E não dá para falar tudo, né, irmãos? Se a gente for falar tudo, é a Bíblia toda. Adão e Cristo. Certo, pregador? A herança de Cristo. Eis a razão pela qual Jesus falou com Nicodemos: se alguém não nascer de novo do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Olha aí. E Nicodemos falou assim, mas eu vou ter que voltar ao ventre materno, já sou grandão. É meio complicado isso, hein, Jesus? Como primeiro é o natural, amém? Eu ganhei um netinho esses dias. Um homem natural. Bonitinho, engraçadinho. Tem até um nome bonitinho, Bento, já vem abençoado. Mas é um homem natural. É natural. Amém? Como primeiro é o natural, nasce da carne, da água. E depois é o espiritual, nasce do alto, do espírito, é regenerado. Aleluia. Efésios 4. Efésios 4. Quem está entendendo? A partir do 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. O velho homem é quem? Adão, irmão. Que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Adão que se multiplicou. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem. Amém? O novo homem é quem? É Cristo, irmãos. Criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém? Então nós, na verdade, irmãos, nós temos duas naturezas. O ser humano, que já é regenerado, tem duas naturezas. Uma de Adão, que puxa para a sepultura. Amém? E se não tiver ninguém do outro lado aqui, meu irmão, você vai para a sepultura mesmo. E de lá só no juízo final. Mas se você estiver ligado a Cristo, aleluia, de lá Ele vai te tirar, aleluia. Glória. Glórias a Deus. Essa regeneração, irmãos, é feita pela fé na palavra de Deus. Vamos para 1 de Pedro. Não vou demorar muito mais. Só mais umas 2 horas. Brincadeira, hein, irmão? 1 Pedro 1, 23. 1 Pedro 1, 23. Pois fostes regenerados
não de semente corruptível. A semente de Adão está corrompida com o pecado. Mas nós fomos regenerados não dessa semente, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Quem tem a palavra de Deus no seu coração? Pois toda a carne é como a erva. Está falando aqui, falando da vida fugaz do ser humano. E toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, é através da pregação do Evangelho que nós temos conhecimento da vinda do Filho de Deus. Já o Filho de Deus é descido do céu. Não é assim que a gente cantou? Então, ele já veio. E nós pregamos a palavra para que você conheça isso, que assim como você recebeu de graça o pecado de Adão, você receba também de graça a justificação que vem pela fé. Amém? Glória. Efésios 1, 13, 14. Efésios 1, 13, 14. Olha o que diz aí. Em quem também vós, vou ler o 12 também, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem também vós, ali está falando dos judeus, agora está falando dos gentios, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados. O irmão cantou, hein? O irmão cantou. O selo da promessa, não foi? Eu glorifiquei a Deus. Tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O Espírito de Deus circuncida o nosso coração, habita em nós, nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Se observa que muita gente que vem à igreja até manifesta um espírito maligno. Pode até não ter o espírito maligno, mas está oprimido, está fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. O qual é o penhor da nossa herança. Ou seja, o Espírito Santo é uma marca que Deus coloca em nós. Assim como antigamente os fazendeiros vinham com ferro quente, a marca dele, e botava-se no couro da vaca e ficava marcado. Quem olhasse aquele animal sabia assim, esse animal aí é do seu Pedro, esse animal aí é do seu João. E nós somos de Cristo, irmãos. Somos de Cristo. Nós temos a marca da promessa, que é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Que Jesus vem buscar quem? Os que são de Cristo na sua vinda. Quem tem essa marca. Amém? E quem não tiver? Quem não tem o Espírito, a Bíblia diz, esse tal não é de Cristo. A diferença é essa. Não é quem tem religião, não é quem tem uma Bíblia guardada em casa, não é quem faz jejum, não é quem ora muito. Você vê que aquele Cornélio, ele tinha muitas coisas boas, mas ele ainda não tinha o Espírito Santo. Ele tinha até visão, irmãos. O pastor pregou outro dia aí. Mas ele não tinha o Espírito Santo. E Deus enviou um anjo, falou com ele, vai lá, manda pegar Pedro. Está lá na casa de Simão, o curtidor, na beira-mar. Manda ele vir aí, porque ele vai falar umas palavras para você, e você vai acreditar que eu sei, e você vai receber o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então, esse é o plano de Deus, irmãos.
Para o ser humano não importa o que ele fez. Não importa. Se ele se arrepender, há perdão para ele. Amém? Você olha para mim hoje, me vê aqui pregar, mas você não imagina, né, as coisas que eu andei fazendo aí para trás. Larga isso para lá, eu não vou ficar aqui falando. Mas eu estava longe de Deus, irmãos. Tinha até religião. Toquei o sininho para o padre muitas vezes. Joguei água na mãozinha dele lá para lavar. Mas nada disso me garantiu. Agora, quando eu ouvi o Evangelho, eu até já tinha lido a Bíblia, mas quando eu ouvi o Evangelho ser pregado, anunciado, então entreguei a minha vida, o meu coração nas mãos de Deus. Amém? Eu estou aqui comunicando essa palavra para você que está me ouvindo. Amém? Ouvindo aqui no templo, possa ser que haja alguém que ainda não tenha essa certeza, ouvindo pela rede social. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O que muda em quem nasce de novo do Espírito? Os tais saem de debaixo do poder de Satanás para Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Porque quem está nesse mundo aí sem Cristo está oprimido, porque o mundo inteiro jaz no maligno. Amém? Atos 26, 18. Vamos lá. Apóstolo Paulo, contando seu testemunho, ele falou isso. Atos 26, 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz. Olha aí. O objetivo da pregação do Evangelho é abrir os seus olhos, para que você se converta das trevas para a luz. E da potestade de Satanás para Deus, ou seja, do poder do inimigo, do adversário, do arqui-inimigo de Deus, para o poder de Deus. Amém? A fim de que, para que isso, irmãos? Recebam eles remissão de pecados, ou seja, perdão dos pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Você vai receber o quê? Só o perdão dos pecados? Não, irmãos, herança. A herança de Cristo, aleluia! A herança de Cristo. Eu pensei que você ia se alegrar com isso, pelo amor de Deus, irmão. Efésios 2, 5, 6. Efésios 2, 5, 6. Olha aí. Olha o que ele faz, confirmando aquilo. E estando nós mortos em nossos delitos, quem vive pecando está morto espiritualmente. Não tem comunhão com Deus. Nos deu vida juntamente com Cristo. A vida está com Ele. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Pela graça sois salvos. Não é mérito nosso. Não. Simplesmente Deus, como eu digo, cismou comigo. Gostou de mim. Fazer o quê? E Ele também gosta de você. É só você gostar dele também. E juntamente com Ele, nos ressuscitou. Olha aí. Nos ressuscitou espiritualmente. Aquilo que ainda vai acontecer com o nosso corpo, Ele já fez com o nosso espírito. Amém? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Espiritualmente, irmãos, nós estamos por cima da carne seca. Quem sabe o que é isso? Nós estamos na bênção. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Posição de autoridade. Aleluia. Estamos em posição de autoridade. Aquele que nos oprimia, agora nós podemos expulsá-lo das pessoas. Glória. Em Adão tinha um juízo. Em Jesus, justificação. Amém? Ele bate o martelo e nos declara justos. Ele nos declara justo. Nosso pecado, Ele lança no mar do esquecimento. Dos teus pecados não me lembrarei.
Aleluia. Satanás vem sempre acusar. Mas você fazia isso. Agora está aí com a Bíblia debaixo do braço, dando uma de santão, santona. Mas você já fez muita coisa, hein? Fiz, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Aleluia! Glória a Deus! Do jeito que eu recebi a herança de Adão, eu recebo a de Cristo também. A de Adão é automática, a de Cristo é pela fé. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que crer em Cristo. Se você ficar só, gostei da mensagem do pastor, bonitinha, toda arrumadinha, né? Mas depois eu penso nisso. E o tempo vai passando e você pode receber o seu salário, de uma hora para outra. Amém? Glória a Deus. Em Adão, morte e juízo final. Ou seja, segunda morte. Em Cristo, ressurreição e vida eterna. Vamos ver isso aí? João 11. Vamos ver lá na ressurreição de Lázaro. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Todo mundo achou? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele não livra a gente da morte física. Imagine se crente não morresse, irmão. Todo mundo ia querer ser crente, ou não é? Crente não morre não. Aquele pastor já está com 800 anos, rapaz. Crente não morre não. Todo mundo ia querer ser crente. Crente não morre. Mas o crente também morre. Porque ele tem a natureza adâmica. Dentro dele tem duas naturezas. Agora ele nasceu de novo, é uma nova criatura. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aleluia! Jesus nos livra da segunda morte. Por quê? Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Quando você nasce, seu papai vai lá no cartório registrar. Nasceu. Vai dar um nome, fala a hora que nasceu, aí vai ter uma certidão de nascimento. E a hora que você nasce espiritualmente, também seu nome é registrado no livro de Deus. No livro de Deus. E quem não tiver o nome neste livro será lançado no lago de fogo que arde com enxofre. Deus é mau? Não, ele mandou o filho dele aqui na terra. Passou poucas e boas. Foi cuspido, escarnecido, aprontaram para ele um monte de vezes, quiseram pegá-lo em alguma palavra, não é? Depois chicotearam, colocaram coroa de espinhos, penduraram numa cruz que não era para ele. Barrabás devia ser bem mais forte que ele, você imagina, né? Tudo esgarçado. Teve o lado dele furado. Quem sabe disso? Amém? Teve o lado dele furado. E quando o lado dele foi furado, irmãos, aleluia, nascia a igreja. Do mesmo jeito que Eva foi tirada da costela, também a igreja foi tirada de Cristo. Glória! Em Cristo, irmãos, filhos de Deus e herdeiros de Deus. Parece que o irmão leu isso aí, né, no início. Romanos 8. Romanos 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, que era que a gente tinha antes, né? Escravo do pecado, para viverdes outra vez atemorizados, medo da morte. Tem gente que só vive com medo, irmão. Pastor, parece que fizeram uma macumba, colocaram lá na porta lá de casa, pastor. Jogaram um pozinho não sei de onde, pastor. Ah, pastor, está acontecendo isso. Pastor, está acontecendo aquilo. Atemorizado. Mas recebestes o espírito de adoção,
baseados no qual clamamos Abba Pai. Ou seja, o Espírito Santo nos leva, nos conduz a sermos da família de Deus. Filhos de Deus. Fomos adotados. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? O próprio Espírito nos garante isso. Eu converso com o Espírito Santo, irmãos. Você sabia? E ele me responde, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. E é uma coisa linda, irmãos. Ora, se somos filhos, quem aqui já é filho de Deus? Somos também herdeiros. Aleluia. Então somos herdeiros de quem? Vamos ver aí, a gente está explicando, ó. Herdeiros de Deus. Adão não tem nada para nós, irmão. E co-herdeiros com Cristo. Ou seja, Cristo dividiu a sua herança conosco. Como primogênito, ele tem um dobro. É o que a Bíblia diz, que o primogênito tem o dobro da herança. Amém? Então, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, o cristão sofre. Esse negócio de, venha ser crente, pare de sofrer. Isso aí não é evangelho não, irmão. Isso aí não é evangelho, isso aí é engano. Também com ele seremos glorificados. Aleluia. Porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Carne e sangue é nascimento natural. Nosso corpo será espiritual. Amém? Palavra final. Agora, prepara aí. Um desafio para aqueles que nasceram de novo. 1 Coríntios 15, 49, e eu entrego a minha oportunidade. Amém? O pastor que está dirigindo, né? Então só assume aí e coloca a cereja no bolo. Quem já encontrou? Ó, olha o que diz aí, ó. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, e trouxemos bem, sim ou não? Todos nós aqui aprontávamos, não tem santinho não. Todo mundo aqui não prestava. Verdade é essa. A irmã está balançando a cabeça assim. Eu também balanço a minha. Então nós trouxemos a imagem do que é terreno, que era do velho homem, Adão, estava em nós, não é? E aí diz o quê? Agora? Devemos trazer também a imagem celestial. Ou seja, de Cristo. Amém? Devemos deixar esse espírito nos moldar, nos modelar, nos fazer imagem de Cristo. Aleluia! Glória a Deus. E para isso a gente tem que abrir mão da nossa vontade, para fazer a vontade de Deus. Porque o velho homem, ele ainda faz uns levantezinhos. Faz, se você deixar, ele levanta. Sabe aquele lutador de boxe que parece que já está arruinado, daqui a pouco ele consegue levantar? Assim é o velho homem. Parece que ele está ali, não, mas ele está ali esperando uma oportunidade. Então o texto diz, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Amém? Quem entendeu a mensagem da palavra de Deus? Amém? Assim eu estou agradecendo a minha oportunidade, estou devolvendo para o pastor Alexandre, que está na direção do trabalho, em nome de Jesus. Amém?